Bem, então agora a gente consegue diferenciar bem, discriminar bem o que é valor pontual de prevalência, como esse valor pontual de prevalência nos serve como informação sobre a ocorrência, sobre a proporção de, de uma determinada variável dentro de uma amostra, dentro da população. E agora, para diferenciar esse valor pontual de prevalência da prevalência pontual, vamos rever uma imagem que nós já vimos anteriormente. Quando nós falamos de prevalência pontual, nós estamos falando de uma prevalência que, assim como nos outros casos, temos uma população, não conseguimos estudar a população como um todo, porque da dinâmica, fazemos a retirada de uma parte dessa população através da amostragem, que é uma amostra. E essa amostra dessa população, ela é retirada dessa população num determinado período do tempo, né? Uma determinada fatia do tempo. Nós vimos que podemos ter prevalências retiradas de ocorrências de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, de 10 anos, de 50 anos. Então, a fatia do tempo vai determinar de onde essa amostra vai ser retirada. E quando nós falamos de prevalência pontual, nós estamos falando de prevalências que são retiradas de amostras cujas ocorrências se referem a um ponto no tempo, a um momento do tempo. Quero fazer um estudo de prevalência sobre as ocorrências do serviço de cardiologia lá do SEMEC no CESUP. Se eu for lá na segunda-feira e passar o dia lá, e ao final do dia eu saber quantos homens, quantas mulheres, posso representar como frequência absoluta, posso representar como valor fracional, fracionado, né? Posso representar como porcentagem, mas como essa prevalência que eu estou representando, ela refere-se a um momento no tempo, àquele dia de atendimento, essa prevalência é considerada uma prevalência pontual. O professor quer dizer, então, que se eu estendo esse período de coleta da minha amostra para mais de uma unidade no tempo, essa prevalência ela deixa de ser pontual, passa a ser simplesmente prevalência. Exatamente isso. A prevalência pontual, ela refere-se a uma amostragem que foi realizada num ponto do tempo. A coleta dos elementos que compuseram a amostra foi feita num ponto do tempo, não num período, não numa faixa, não numa fatia. Quando ela é feita num ponto do tempo, temos a prevalência pontual. Quando essa amostragem é feita numa fatia do tempo, nós temos simplesmente a prevalência. E outra coisa importante também para se traduzir, né, vimos agora a diferença entre valor pontual de prevalência e prevalência pontual. Nós também falamos muito em variável, né? Falamos da variabilidade da prevalência, mas sempre falamos de características, de variáveis. Variáveis, características são sinônimos na epidemiologia. A cor dos olhos é uma característica, a cor dos olhos é uma variável. A glicemia é uma característica, a glicemia é uma variável. O óbito é uma variável, é uma característica de uma população. Estar ou não sob medidas preventivas no trabalho durante a pandemia é uma variável, é uma característica do local de trabalho. A idade
é uma variável, é uma característica dos indivíduos. Então, quando nós trabalhamos nos estudos transversais, nós trabalhamos com variáveis, com características, que são exatamente essas variáveis, essas características que vão representar o que há de mais informativo sobre uma determinada população. E as variáveis, elas podem ser de vários tipos, né? Nós podemos, de uma maneira sistematizada, classificar essas características, essas variáveis, em qualitativas e em quantitativas, e a gente já tem também uma noção clara de quando se fala de variáveis quantitativas, são variáveis que são representadas por números, né? E os números, eles podem ser discretos ou podem ser contínuos, né? Os números discretos são os números inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Os números discretos. E os contínuos, não, são aqueles que assumem frações, né? Assumem valores diversos dentro de uma medida, né? Você tem 78,5 centímetros, né? 43,7 nível de colesterol. A idade, ela pode ser representada como discreta e como contínua. A idade, quando é em anos, ela é discreta, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, é um número inteiro, é um número discreto. Mas também a idade pode ser representada em 7 anos, 4 meses, 5 dias, aí já se torna uma variável contínua, uma característica contínua. Quando nós falamos de variáveis qualitativas, nós estamos falando de variáveis que são representadas por palavras, por conceitos, por categorias. Então, nós temos as variáveis nominais, aquelas que são representadas por apenas duas características, como, por exemplo, o sexo, homem, mulher. Você tem o gênero agora, e está sendo introduzido de uma maneira mais clara nos estudos epidemiológicos. Aí você tem os diferentes gêneros, tem o masculino, o feminino, tem o não binário, né, e por aí vai. Você tem também as categorias que são independentes de ordem, né? Então, você tem o estado conjugal, né? É uma variável qualitativa nominal que pode assumir diferentes conceitos, mas não há uma ordem exata entre uma coisa e outra, né? Casado, solteiro, viúvo, divorciado, pode ser solteiro antes, casado depois, viúvo ou divorciado depois, mas não existe, na verdade, uma ordem que você deva encontrar naturalmente. O indivíduo, ele ou é casado ou é solteiro, ele nunca vai ser as duas coisas no mesmo momento, né, do estudo transversal. Então, são categorias que não têm ordem hierárquica, né? E as ordinais, de modo diferente, já possuem essa ordem. Então, você tem níveis de gravidade, né? Grau baixo, grau médio, grau intermediário e alta gravidade. Nível de colesterol, né? Tem baixo, aceitável, alto. Então, quando existe uma ordem natural nessas categorias, nessas variáveis, nós chamamos elas de variáveis ordinais. Então, isso aqui é apenas um exemplo de tipos de ordenamento das características que nós podemos encontrar numa determinada população, que podem ser características quantitativas e qualitativas, e são elas que nos darão informação sobre o que acontece dentro de uma determinada população. Então, quando você vê um paciente, né, quando você vai estudar uma amostra de pacientes, obviamente que nessa amostra, cada um das unidades de estudo, cada um dos pacientes, terá tanto variáveis qualitativas quanto variáveis qualitativas, né? Pacientes possuem idade, assume uma representação quantitativa, os pacientes vão ter resultados laboratoriais que muitas vezes são representados numericamente e ou por classes, por ordenamentos, por categorias, né, como está posto no exemplo aqui, o nível de colesterol.
sério, deficiente, aceitável ou alto, e você tem os valores numéricos ao lado, então você tem uma mesma variável sendo representada de dois modos, tanto quantitativo quanto qualitativo, então elas não são excludentes. Então, só para que você entenda que quando se fala de variável, está se falando sobre essas características gerais que as amostras, os indivíduos, os participantes, as unidades que compõem a amostra possuem e que são alvo do nosso estudo transversal, pois é exatamente estudando as proporções, estudando as quantidades, as ocorrências, as prevalências dessas características, que a gente entende como é que uma determinada amostra e ou população está se comportando. E a partir daí nós podemos gerar nossos outros questionamentos e outros estudos podem ser desenvolvidos.